Olá, sou Adriano. Começaremos com a leitura comentada. A concentração C em partes por milhão, ppm. Essa unidade, ppm, ela indica, por exemplo, 1 grama de soluto em 1 milhão de gramas de solvente. Por exemplo, 1 grama de remédio em 1 milhão de gramas de sangue. Agora, continuando, de certo medicamento na corrente sanguínea após T horas da sua ingestão é dada pela função polinomial. Ali uma função quadrática. Já antecipando, o valor do A é menos 0,05, por isso é uma concavidade para baixo. O seu vértice será um ponto de máximo, né? Então, essa concentração ela vai assumir um valor máximo. Mas o B é 2 e o C é 25. Lembrando que o C é o ponto onde a curva corta, ele indica o ponto, né, a ordenada do ponto onde a curva intercepta o eixo Y. Nessa função, considere-se t igual a zero o instante que o paciente ingere a primeira dose do medicamento. Álvaro é um paciente que está sendo tratado com esse medicamento e tomou a primeira dose às 11 horas da manhã de uma segunda-feira. Então, T inicial, segunda-feira, 11 da manhã. E tem A. A que horas a concentração do medicamento na corrente sanguínea de Álvaro atingirá 40 ppm pela primeira vez? Então, em que momento a concentração, o valor de C, o Y, né, o T é o X e o C é o Y. Então, em que momento o Y é 40? Uma dica para entender que é o Y é que a unidade dos tempos X, né, é horas. E aqui ele está querendo um valor ppm, né, o valor da concentração, que é o C de T, o que a gente costuma colocar depois como F de T, é o Y. F de T, F de X, ele é o Y. Então, primeiro vamos resolver essa equação colocando no lugar de Y 40. E depois, para o item B, se o médico deseja prescrever a segunda dose quando a concentração do medicamento na corrente sanguínea de Álvaro atingir seu valor máximo, para que dia da semana e horário ele deverá prescrever a segunda dose? Então, o que a gente quer no item B é identificar depois de quanto tempo essa concentração alcança o máximo que ocorrerá no vértice de uma parábola. Para a continuidade da resolução, vou passar a exibir agora aqui a câmera. Eu já deixei escrito previamente a informação da função quadrática. Okay? Então, para o item A, a gente deseja colocar aqui no lugar de C40. Com licença. Isso. Opa, acho que assim ficou um pouco melhor. Então, 40 igual a essa expressão aqui, 0,05t² mais 2t mais 25. Para continuidade, eu vou passar a exibir só a câmera. Isso, ficou melhor agora. Então, a gente só vai resolver essa equação do segundo grau. Uma dica, eu vou passar tudo isso aqui para cá. Então, esse menos 0,05 vai passar a ser mais. Mais 2t, menos. E o mais 25 subtrai. E 40 menos 25, 15. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar toda a equação por... Se multiplicar por 100, essa vírgula vem para cá e isso se torna um valor inteiro. E é isso que a gente vai fazer, então. Vamos multiplicar por 100. Esse valor vezes 100, 0,5, desculpa, 0,05 vezes 100 fica 5. 200t, 1.500. E aqui nós temos valores múltiplos de 5. 5, termina em 0 e termina em 0. Isso quer dizer que dá para a gente dividir por 5. Ao fazer isso, a gente torna mais fácil de fazer o Bhaskara, por exemplo, e não altera o valor do t, porque é a mesma equação. A gente não está modificando, a gente está construindo uma outra equação, né? Então a gente pode fazer esse tipo de ajuste. Ao dividir por 5, essa expressão passa a ser t² menos 40t mais 300. E aqui fica mais simples, por exemplo, identificar quem é o tempo. Porque a gente está buscando dois valores que somados são menos b sobre a, isto é, menos 40 sobre 1, que é 40,
e dois valores que multiplicados, eles são c sobre a, que é 300 sobre 1. Então, dois valores que multiplicados são 40, multiplicados são 300 e somado 40 é 10 e 30. Isso é usando a ideia de soma e produto, porém poderíamos resolver Bhaskara e chegaríamos aos mesmos valores, que são a solução dessa equação, que também é a solução dessa daqui. Okay? Ou seja, depois de quanto tempo essa concentração alcança 40? Depois de 10 horas e 30 horas. Antes de concluir, só para ficar um pouco mais claro, eu vou representar aqui o gráfico dessa função. Opa. Aqui é concentração em função do tempo. E a gente viu que essa curva, né, essa parábola, concavidade é para baixo, porque o A é negativo. Identificamos já dois pontos. Quando o tempo for 10, o resultado do y é 40. Então, esse ponto, quando o tempo for 10, então, a concentração seria 40. Aqui é tempo em horas, concentração ppm, partes por milhão. Então, esse ponto é tempo 10, concentração 40. Outro ponto é tempo 30, então, 20, tempo 30, a concentração será o mesmo. Então, aqui nós temos um outro ponto da parábola. E como havíamos comentado, o 25, nessa função quadrática, indica a ordenada do ponto em que a curva intercepta. Então, vou colocar aqui, ó. Esse ponto é o ponto de ordenada 25 e a abscissa 0. Né? Que aí, quando o t for 0, fica o 25. E onde está o vértice? O vértice está entre 10 e 30. Mas ele está exatamente num eixo de simetria da parábola. Então, se a gente pensar que era uma parábola, então entre 10 e 30, ponto médio é 20. Então, esse aqui é o eixo de simetria. E a nossa curva, então, ela vai ser assim, ó. Vai ter um pico em tempo 20 e depois volta a diminuir. Aí, a parte importante, esse vértice, ele vai ter uma abscissa, uma ordenada. Essa abscissa indica o tempo, a ordenada a concentração. Nesse caso, que a gente já pode falar que essa abscissa do vértice, ela vale 20. Né? Quer dizer que depois de 20 horas, que a concentração vai alcançar seu máximo, e no item B, seria aquele momento em que passaria a ser prescrita a segunda dose, o objetivo do item B. Então, vamos lá. E essa informação do x-vértice também poderia ser encontrada utilizando a fórmula. Né? Lembrando que a fórmula do x-vértice é menos b sobre 2a, e nessa função o b vale 2 e o a é menos 0,05. Então vai ficar menos 2 e aqui menos 0,1. E isso daqui, menos com menos mais, 2 com 0,1, isso aqui é igual a 20. Tá? Então, qual é a nossa conclusão? Então, primeiro, vamos colocar aqui, item A. No item A, a resposta é depois de 10 horas, e eram 11, por isso 21 horas. E do item B, 30 horas depois. Então, mais 30 horas depois das 11, são 13 horas para acabar o dia. Então, 11 mais 13, 24. Desculpa. 20 horas vai alcançar o máximo. Então, aqui nós vamos ter o máximo, né? Então, essas 20 horas, 13 serão necessárias para acabar o dia, né? Das 11 até as 24, meia-noite. E faltariam 7 para o dia seguinte. Por isso, seriam 7 horas da manhã de dia seguinte, terça-feira.
Então, item A, primeiro horário às 10 horas, primeiro momento que vai alcançar a concentração de 40, então 10 mais 11, 21 horas, da própria segunda. E no caso do item B, o valor de máximo, a concentração vai atingir seu máximo depois de 20 horas. Isso quer dizer 20 horas vai resultar em 7 horas da manhã da terça-feira. Bons estudos, muito obrigado.